Podem sentar, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nessa noite, irmãos, comemorando, celebrando, louvando a Deus pelos 507 anos da Reforma Protestante. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e também meditar na palavra de Deus. Crente não celebra Halloween, né? O crente, o cristão, louva a Deus, ao Senhor pela reforma que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Então, nós vamos nesse momento meditar na palavra e eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. Hoje nós não temos, hoje nós estaremos todos reunidos aqui, crianças, adultos. Você que é pai e mãe, se tiver alguma dificuldade, precisar, não sei, né, trocar a fralda do bebê, ou se tiver a criança um pouco inquieta, que puder acalmar, a gente tem algumas salinhas aqui no nosso departamento, aqui do lado, né, você pode fazer uso, tá bom? E depois pode retornar. Então, abra a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. Eu irei ler, irmãos, o versículo 1 e 2. A nossa reflexão, ela vai estar baseada em todo o capítulo e parte do capítulo 23. Então, a gente vai estar lendo todo esse capítulo ao longo da exposição. Irei ler apenas os primeiros versos, e à medida que a gente for, então, expondo, eu estarei lendo os demais versos para os irmãos. Então, você pode acompanhar a leitura e deixar a sua Bíblia marcada aí. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2, assim diz a palavra. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai Santo, Pai amado, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, traz, ó Deus, uma reforma espiritual em nosso coração, abre os nossos olhos, opera mudança em nossa vida, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martim Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Protestando então contra a igreja católica da época, que vendia indulgências, ou melhor, vendia perdão de pecados, apresentava indulgências, vendia a salvação, apresentava e oferecia certo tipo de barganha do pecador para com Deus. A igreja daquela época vivia em trevas, e esse advento, portanto, da reforma é um luzeiro, não somente para a igreja, mas para todo o mundo, fazendo então a igreja retornar para a palavra e refletindo na sociedade, no mundo inteiro, mudando toda uma cosmovisão, todo um ocidente,
à luz da palavra de Deus, através de um retorno à palavra de Deus. Sintetizando as verdades da reforma, nós podemos apresentar os 5 solas. Sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura. Sola Fide, que quer dizer somente a fé. Sola Gratia, que quer dizer somente a graça. Solus Christus, que quer dizer somente Cristo. E Soli Deo Glória, que quer dizer somente a Deus a glória. Em um mundo em que os homens competiam com a glória de Deus, um mundo em que a fé era substituída pela barganha, em um mundo em que a graça era trocada pelos méritos humanos, em um mundo em que a Escritura era substituída pela tradição da igreja e que a fé era substituída pelo esforço humano, a reforma vem como luzeiro para apresentar somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Essa reforma, que nós chamamos de reforma protestante, foi também uma reforma espiritual, porque levou o povo para a verdadeira comunhão com Deus a partir das Escrituras. Essa reforma espiritual a gente vê também no texto em que nós acabamos de ler. Esse texto que narra o reinado do rei Josias, rei de Judá, e que então foi extremamente usado por Deus para fazer uma reforma religiosa, uma reforma espiritual no povo de Deus, na nação de Israel, especificamente no povo sul, na nação sul, no território sul ali, conhecida como Judá, essa região conhecida como Judá. Então Josias foi de fato levantado por Deus, e diz a palavra no versículo 2, que ele era um homem reto ao Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Diferentemente do seu pai e dos outros reis que antecederam, Josias era um rei segundo o coração do Senhor, um homem reto. O contexto de Josias era um contexto difícil, porque os reis que o antecederam levaram a igreja, o povo de Deus da antiga aliança, para longe do Senhor. O culto foi profanado, o templo, a casa de Deus, virou um templo a Baal, a altares, aos ídolos, aos falsos deuses. O povo vivia em total imoralidade, longe da palavra de Deus. Ofereciam até mesmo as crianças como sacrifício e matavam crianças pequenas como oferta aos deuses pagãos. Era um contexto difícil de depravação espiritual, moral e social. Josias, portanto, é levantado para fazer essa reforma, para fazer com que a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus ali em Judá, retornasse para ter uma aliança com o Senhor, para ter uma genuína comunhão com Deus, para abandonar os ídolos e adorar somente ao único Deus vivo e verdadeiro. O texto que nós lemos, irmãos, é o início dessa reforma espiritual, que parte aí do capítulo 22 e vai até o capítulo de número 23 de 2 Reis, onde trata justamente dessa reforma espiritual que Deus fez na vida do povo através deste reformador, deste rei chamado Josias. Essa reforma é de caráter espiritual. E essa reforma, portanto, apresenta algumas verdades, e é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite. Uma reforma espiritual. Primeira verdade, a reforma espiritual é uma necessidade da igreja. A reforma espiritual é uma necessidade da igreja. Por quê? Porque nos versículos de 3 a 7, Josias vê a necessidade de uma reforma estrutural do templo ali em Jerusalém. Acompanhe a leitura e veja o que diz o versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor,
para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, os carpinteiros aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Versículo 7, vamos ler juntos? Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Irmãos, Josias aqui percebe a necessidade que a casa de Deus tem de uma reforma, de um reparo, de uma reestruturação. O que é apresentado aqui de modo muito claro é que a casa está abandonada, é que a igreja está abandonada, é que há, portanto, a necessidade de uma reforma, a necessidade de uma reedificação, de uma reestruturação. E nós percebemos, portanto, que a primeira verdade dessa reforma espiritual é que passa por essa necessidade, o reconhecimento de que a igreja precisa ter de uma reforma e de uma reforma espiritual. Se bem que o texto apresenta essa reforma dos edificadores, carpinteiros, pedreiros, essa reforma da estrutura, essa reforma espiritual parte, portanto, desse reconhecimento que a igreja tem de uma reestrutura, de uma reedificação, de uma reforma. Eles, então, reconhecem a necessidade. Eles reconhecem que a casa precisa ser reedificada. Eles reconhecem a necessidade que a igreja tem de uma reforma. Eles entendem o erro, eles entendem a omissão, eles entendem por quanto tempo, e por muito tempo a igreja estava precisando disso, e agora eles reconhecem isso e vão em frente para fazer essa reforma. Meus irmãos, a reforma espiritual, portanto, ela passa por esse reconhecimento de necessidade de reforma. A reforma espiritual é uma necessidade da igreja. Nós precisamos reconhecer isso, que o tempo todo nós precisamos avaliar a nossa vida, avaliar a nossa comunidade, avaliar a igreja local, para sabermos aquilo que está precisando, aquilo que está faltando, aquilo que precisa de uma intervenção, de uma mudança, de uma reedificação. A necessidade da igreja da reforma. E talvez você diga: pastor, a nossa igreja não precisa. A nossa igreja tem apenas 1 ano e 10 meses, né? Igreja em implantação, uma igreja que está sendo aí preparada, que está caminhando para a organização. Nós estamos sendo plantados agora. Há necessidade de uma reforma? Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Porque a igreja precisa estar sempre se reformando, e a necessidade, portanto, de reconhecer os erros, as falhas, as omissões, precisa estar sempre diante de nós, para a gente agir, para a gente reedificar, para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente avançar. É um slogan também da reforma: igreja reformada, sempre se reformando. Ecclesia reformata semper reformanda. Isto é, igreja reformada sempre se reformando. Não é sempre inovando, não são mudanças, não é sair da palavra para apresentar novidades, para criar coisas novas, não. Sempre se reformando segundo a vox Dei, isto é, segundo a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre reavaliando o nosso coração. Porque essa reforma espiritual não é simplesmente uma reforma do ponto de vista da liderança da igreja, do ponto de vista das lideranças das sociedades, departamentos e ministérios, mas é uma reforma que parte do coração. Você precisa estar sempre se reformando, você precisa entender qual é a sua missão para mudar, você precisa entender qual é o seu pecado para abandonar, você precisa entender onde está a raiz da sua frieza espiritual, para que você possa se arrepender, lembrar de onde caiu, se levantar novamente e progredir e avançar na vontade do Senhor. Nós somos a igreja, nós precisamos estar, irmãos, atentos a essa necessidade constante de uma reforma espiritual na nossa vida, em nosso coração, em nossa mentalidade. Segunda verdade, a reforma espiritual é uma redescoberta das Escrituras. A reforma espiritual é uma redescoberta das Escrituras, porque veja o que diz o texto a partir do versículo número 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã:
achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Versículo 10, vamos ler toda a igreja? Relatou mais o escrivão a Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou o livro, e Safã o leu diante do rei. Irmãos, o texto, portanto, apresenta que quando eles foram fazer ali a limpeza do templo, a reedificação do templo, melhorar a estrutura da casa de Deus, diz o texto que eles acharam o livro da lei. Eles acharam as escrituras. O livro da lei aqui é a Bíblia do povo daquela época. Ou seja, a Bíblia estava perdida. A escritura não estava mais dentro da igreja. O livro da lei, que de fato é o fundamento do povo, a regra de fé do povo, da prática do povo, esse livro estava perdido. E agora eles redescobrem o livro da lei, eles acham a Bíblia, eles encontram as escrituras perdida, talvez lá no canto, empoeirada, mas eles acham, eles leem e eles dizem isso para o rei Josias. Isto é, a reforma espiritual é uma redescoberta das Escrituras. Eles redescobrem as Escrituras. Eles olham para a Bíblia e leem a Bíblia e dizem eles sobre isso para o rei Josias. Se nós queremos, irmãos, estar sempre reformando o nosso coração na palavra, estarmos sempre na vontade de Deus, se nós queremos uma reforma espiritual constante em nosso coração, nós precisamos sempre ler as Escrituras, nós precisamos estar com a nossa Bíblia aberta e ter uma vida de leitura diária das Sagradas Escrituras. Paulo disse isso para Timóteo: aplica-te à leitura da palavra de Deus, e é a palavra que faz uma reforma de fato em nosso coração, é a palavra que transforma a nossa mente, é a palavra que traz sustância de fato para a nossa alma, é a palavra de Deus, irmãos, que deve guiar a nossa fé, que deve guiar a nossa mente, é a palavra, as Escrituras que devem de fato reger, conduzir a nossa prática. Nós vivemos em um tempo de novas revelações que muitos aí estão tendo, profetadas, palavras desprovidas das Escrituras, achismos, imaginações dos homens, teologias e mais teologias totalmente desprovidas da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos abandonar toda prática que não tenha respaldo na palavra, e nós precisamos sempre estar com os nossos olhos abertos, atentos, e o nosso coração bem aberto para receber sempre a palavra de Deus. Não são as profetadas do evangelicalismo moderno que deve conduzir a nossa vida. Não é o nosso achismo que deve conduzir a nossa vida, não é o nosso pensamento que deve conduzir a nossa fé, a nossa vida, não é as coisas que o mundo propaga, nem muito menos a tradição. O que deve conduzir a nossa vida é a palavra de Deus. Uma reforma espiritual, portanto, passa por essa redescoberta da palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem escutado a leitura das Escrituras? Como é que está a sua devocional? Você tem orado e escutado a palavra de Deus? Você tem submetido o seu coração às Escrituras, à palavra de Deus? Muitos de nós, irmãos, querem experiências, muitos de nós queremos coisas novas, muitos de nós queremos novidade. Entretanto, uma reforma espiritual não tem nada de novo. É um retorno àquilo que é velho, àquilo que é antigo. É um retorno à palavra de Deus. E por ser antigo, por ser velho, não quer dizer que é relevante. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a coisa mais relevante que nós temos na nossa vida. O evangelista Billy Graham, certa vez, disse que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Ou seja, ela já é relevante para a nossa vida. Nós não precisamos de mais revelações, nós não precisamos de mais
e imaginações. Nós não precisamos de nada disso, nós precisamos da palavra. A palavra de Deus, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é infalível, ela é eficaz. É por essa razão que devemos nos desdobrar, nos atentar, observar a palavra do Senhor e viver a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ouvir a palavra de Deus e praticar essa palavra. Uma igreja reformada, irmãos, está fundamentada na palavra. É você tendo uma vida regida pela palavra. É o culto que você dá a Deus, um culto conduzido pela palavra. É uma família conduzida pela palavra. É a educação dos filhos conduzida pela palavra. É o casamento, o relacionamento conjugal conduzido pela palavra. É a adoração conduzida pela palavra. Até mesmo as emoções, experiências da vida cristã, emoções e experiências debaixo do crivo da palavra. Terceira verdade, a reforma espiritual é uma transformação do coração. Porque percebe o que diz o texto, versículo 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as vestes. Veja, o rei ouviu a palavra. Ele escuta a leitura bíblica. O que é que ele faz? Ele rasga as vestes. Que é aqui, irmãos, um simbolismo de quebrantamento, de vergonha. Versículo 12. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safão, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, versículo 13: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. O rei, irmãos, rasga as vestes. O pecado é denunciado. Ele diz: o furor de Deus, a ira de Deus está contra nós, porque temos caminhado um caminho longe da palavra, distante da palavra. Você percebe que a palavra de Deus não vai massagear o ego de Josias. Ah, Josias, você é uma pessoa muito boa. Ah, Josias, você é uma pessoa muito abençoada. Mesmo não estando muito perto da palavra, mas você é uma pessoa muito excelente para com Deus. Não! A leitura da palavra fez em Josias ter esse senso de quebrantamento, de indignação contra a sua própria vida, porque ele estava longe das Escrituras. E por esta razão, a ira de Deus estava sobre o povo por causa de uma vida, de uma prática, de toda uma sociedade longe das Escrituras sagradas. A leitura, portanto, não vai massagear o ego do pecador, pelo contrário, vai confrontar o pecado do pecador. A palavra de Deus não vai passar a mão no seu pecado. A palavra de Deus não vai mudar. A verdade em mentira para satisfazer uns anseios do coração humano. Em hipótese alguma. A palavra não muda, ela é imutável. E essa palavra, portanto, feriu o coração de Josias. E a expressão desse ferimento foi ele rasgar as suas vestes. Tanto é que então o sacerdote vai fazer exatamente aquilo que Josias pede. E veja o que diz então o versículo 19. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Ele foi consultar o Senhor e Deus disse isso para ele.
você se humilhou perante o Senhor. Quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação, para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então você vai perceber que essas vestes rasgadas estão conectadas ao seu quebrantamento, porque no versículo 19 diz que ele rasgou, ele chorou perante o Senhor. Por quê? Porque ouviu a palavra. Que palavra? A palavra de juízo por causa do pecado do povo. Versículo 20. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás escolhido em paz, serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Isto é, a palavra de Deus para o rei foi que o seu coração foi ferido, foi mudado, foi transformado quando ele rasga as suas vestes, porque a palavra penetrou no seu coração. A reforma espiritual, irmãos, é uma transformação do coração. Se Deus não entrar no nosso coração pela palavra, pelo seu Espírito, e fazer uma mudança em nós, nada vai mudar. Se a palavra não penetrar na sua alma, através do Espírito Santo, da presença de Deus, você não vai rasgar as suas vestes, simbolizando assim uma mudança de atitude. Você não será quebrantado, você não será tocado para a mudança. Por quê? Porque a verdadeira reforma espiritual, irmãos, é uma transformação do coração. Do coração. Eu pergunto para você, olhe para mim aqui um instante, será que o seu coração pode ser ferido pela palavra? Será que o seu coração pode ser tratado pela palavra? Será que o seu coração pode ser confrontado pela palavra? Será que o pregador pode anunciar as verdades de Deus e apresentar a ira do Senhor contra você por causa dos seus pecados? Será que a palavra de Deus vai de fato quebrar o seu coração a ponto de produzir em você quebrantamento? Será que a palavra de Deus de fato tem poder e você está aberto para não resistir, mas submeter às diretrizes e orientações das Sagradas Escrituras? Será que de fato mesmo essa palavra vai produzir em você uma mudança de coração, uma transformação de coração? Ou será que o seu coração vai se tornar cada vez mais insensível, cada vez mais duro, cada vez mais soberbo, à medida que você escuta a palavra de Deus? O coração de Josias não, irmãos. O coração de Josias foi de fato tratado, quebrantado. Ele se humilhou. Versículo 19, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. A minha oração, e deve ser também a nossa oração, e amanhã nós estaremos orando em uma vigília, é que de fato a palavra de Deus possa ferir o nosso coração. A nossa oração hoje e amanhã, e nos momentos das nossas devocionais, no culto e nas vigílias também que nós teremos, deve ser também esta: Senhor, que o teu coração quebrante a nossa alma, que o teu coração de fato faça uma transformação, aliás, que a tua palavra de fato faça uma transformação em nosso coração, porque nada vai mudar se Deus não mudar o nosso coração. Eu posso falar, eu posso pregar, eu posso exortar, eu posso mandar mensagem, eu posso ligar, mas se Deus não ferir o seu coração, se Deus não quebrantar o seu coração, se Deus não mudar o seu coração, de nada vai adiantar. Mas se pela palavra o Espírito Santo tocar o seu coração, quebrantar o seu coração, mudar o seu coração, aí certamente uma mudança vai acontecer na sua vida, vai acontecer no nosso meio, vai acontecer na nossa igreja, e estaremos, portanto, diante da vontade do Senhor, vivendo a vontade do Senhor, tendo uma vida reformada, uma igreja sempre se reformando. Amém, irmãos?
Uma reforma espiritual, portanto, é uma reforma que parte por essa necessidade da igreja, é uma reforma que é marcada por essa redescoberta das Escrituras, é uma reforma que tem essa transformação do coração. Em quarto e último lugar, a reforma espiritual é uma aliança de obediência ao Senhor. Uma aliança de obediência ao Senhor. Porque veja o que diz o texto ainda no capítulo 23, a partir do versículo 1. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Então deu ordem o rei e todos se ajuntaram, ou seja, houve uma convocação, um ajuntamento, um evento, um momento. Não vamos ficar do jeito que a gente está, vamos se juntar. Vamos se reunir. Versículo 2, veja a mudança. Para que tenha reunião, para que tenha ajuntamento, tem que ter mudança, porque ninguém vai sair da sua casa para se reunir. Ninguém vai deixar o seu trabalho para se reunir. Do ponto de vista humano, ninguém faz isso. Mas quando Deus muda o coração, então o povo vai se reunir. O povo vai congregar, o povo vai para a igreja. Versículo 2, o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém. Veja, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém. Imagine só, irmãos, a gente chamar para o culto da reforma e vem todo mundo. Eu sei, claro, que muitos estão trabalhando, outros estão com seus afazeres, outros estudam, outros estão com dificuldade, alguns estão enfermos. Eu sei que existem essas realidades, mas existem também outras realidades de omissão, de preguiça, de estar apático com os eventos e as reuniões da igreja, de irresponsabilidade, de desobediência ao voto que fez diante do Senhor, diante dos homens aqui no púlpito, dizendo que estaria presente nas reuniões regulares da igreja. Há também essa realidade de pecado, de transgressão. E isso mexe com cada um de nós, para que nós que estamos aqui permanecemos juntos, para que nós que estamos aqui não deixemos jamais de congregar, de nos reunir, e que possamos também exortar uns aos outros e admoestar uns aos outros, conforme disse o autor, escrevendo a sua carta aos hebreus, de não deixarmos de congregar, como é o costume de alguns. E talvez isso pode ser muito radical e difícil para algumas pessoas. Ah, pastor, não tem problema. Ah, pastor, existem outras demandas. Ah, pastor, ah, irmãos, não vai na ideia do pastor não, senão o pastor não para. Mas a gente faz aqui o básico, irmãos, é o culto de oração, culto da quinta. A gente avança um pouquinho, né? Que é bom. Podcast na quarta, vigília na sexta, sábado evangelismo, que vai ter essa semana. E aí no domingo a igreja cheia da presença de Deus. Às vezes não dá para participar de todos, mas daquilo que é regular. Se envolva, meu querido irmão. Uma reforma espiritual no coração vai também reformar a sua agenda, vai também reformar as suas prioridades, vai também reformar a liturgia do seu dia, a rotina do seu dia. Priorize a igreja, priorize a reunião do povo de Deus, priorize a casa de Deus. Diz o texto então que todos eles estavam reunidos, juntamente com o rei, a casa do Senhor. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, ou seja, as crianças também estavam lá, os pequenos estavam lá. E leu diante dele todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrada na casa do Senhor. Versículo 3, vamos ler juntos? Vamos lá? O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança entre o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos,
de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Ou seja, a reforma espiritual é uma aliança de obediência a Deus. O povo, irmãos, se reuniu do menor até o maior, todos estavam na casa de Deus, ouviram novamente a leitura da palavra do Senhor, ouviram então a exortação do rei, que era uma espécie também de pastor do povo naquela época, e então o Senhor renova essa aliança, fez aliança ante o Senhor, para seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, isto é, uma aliança de obediência a Deus. Irmãos, a reforma espiritual não é para a gente beber refrigerante e se divertir e ficar sentado no banco, não. A reforma espiritual é para a gente praticar a palavra, para a gente obedecer a palavra. Nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança vai conduzir a sua vida, vai conduzir a minha vida, em obediência em todas as áreas ao Senhor. Você, querido, precisa de fato ser tocado por Deus e viver constantemente sendo tocado por Deus nessa reforma diária, constante, para que você obedeça a essa aliança, a aliança que você tem com o Senhor. Não é aliança com a igreja, não é aliança com a IPBU, não é aliança com a denominação, não é aliança com o pastor, não é aliança com o líder, é aliança com o Senhor. Nós servimos a Deus por causa dessa aliança com o Senhor, nós congregamos aqui por causa da aliança que temos com o Senhor, nós obedecemos a Deus por causa da aliança que temos com o Senhor, nós nos submetemos às exortações da palavra quando ela é pregada com fidelidade, por causa da aliança que temos com o Senhor da palavra, nós praticamos o nosso dom, nosso talento, servindo no corpo de Cristo, por causa da aliança que temos com o Senhor, de fazer notório o reino de Deus a partir dos dons e talentos que o Senhor nos concede. É isso, irmãos. Uma reforma espiritual é uma reforma de aliança em obediência com Deus. A gente olha, portanto, para esse relato de 2 Reis 22 e 23 e percebemos então essa reforma espiritual que aconteceu através desse homem de Deus chamado rei Josias. Essa reforma espiritual que é uma necessidade do povo de Deus, a igreja. A reforma espiritual que é uma redescoberta das Escrituras. A reforma espiritual que é uma transformação do coração, e a reforma espiritual que também é uma aliança de obediência a Deus, ao Senhor. Perceba uma necessidade, reconheça. Uma redescoberta das Escrituras. Olhe para a palavra e mude tudo aquilo que não tem a ver com a palavra, que não está submetido à palavra. Clame a Deus para que a palavra toque o seu coração. Porque se a palavra não mudar o seu coração, nada mais vai mudar. Se a palavra não mudar a sua agenda, nada mais vai mudar. Se a palavra não transformar a sua família, a sua boca, a sua língua, a sua mente, nada mais vai mudar. Peça para que a palavra troque o seu coração, transforme, quebrante o seu coração. E peça também para que essa reforma espiritual, irmãos, seja uma aliança de obediência que você deve ter com o Senhor. Que essa palavra mexa com a nossa mente, o nosso coração, crie raízes em nossa alma. Quais foram os resultados dessa palavra? E eu concluo com isso, irmãos. O culto foi purificado. Versículo 4, vamos ler juntos. Olha aí para o texto, vamos ler toda a igreja. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. A partir do versículo 4, irmãos, até o versículo número 20, você vai perceber
que aquilo que a palavra de Deus não aprovava, não ordenava, foi retirado do culto, do templo, da igreja. O culto foi o quê? Purificado. Era tanta coisa na igreja, tanta coisa no culto, que quando eles redescobriram a palavra e viram que a palavra não aprova aquelas coisas, nem ordena aquelas coisas, eles retiraram. A idolatria retiraram. As imaginações dos homens retiraram. As inovações retiraram. E eles vão retirando, vão retirando, vão retirando. E se você ler em casa todo esse texto, você vai perceber que pouca coisa ficou. E ficou somente aquilo que é ordenado pela palavra de Deus. É por isso que o culto, ele deve ser de acordo com a palavra. Irmãos, tem muito culto aí que não é ordenado pela palavra, mas o povo coloca. Que Deus não diz para colocar, mas o povo coloca. Ah, mas Deus não proibiu, mas Deus ordenou. Deus prescreveu. Um culto reformado, um culto que tem essa característica da palavra de Deus, é um culto simples. É um culto apenas que tem os elementos prescritos e ordenados pela palavra do Senhor. Ou seja, a reforma espiritual traz uma pureza no culto. Aí alguém pode dizer, não pastor, mas Deus nos chamou para a liberdade, vamos cultuar com liberdade, vamos cultuar do jeito que a gente gosta. Não, querido, a gente não cultua do jeito que a gente gosta, a gente cultua do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus quer. Temos liberdade? Temos, e temos liberdade para nos submetermos às ordenanças de Jesus no culto, às ordenanças de Deus para o culto. Ah, você tem liberdade, vai fazer o que você quer lá fora? Não. E por que pode fazer o que quiser aqui dentro? Também não. Você tem liberdade para se submeter às Escrituras. E nós temos liberdade como igreja para nos submetermos à palavra e então oferecer a Deus um culto bíblico, puro, simples, porque nós temos liberdade para fazer isso. Nós não estamos escravizados às nossas imaginações, às nossas vontades carnais. Segundo, é um culto... Cristo é centralizado, não apenas o culto é purificado, mas Cristo é centralizado. Se você adiantar aí a sua Bíblia, a leitura, e for lá para o versículo 21 do capítulo 23, você vai perceber, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Ou seja, eles restauraram a centralidade de Cristo, a Páscoa que aponta para o sacrifício de Cristo, assim como nós realizamos a ceia do Senhor, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, isto é, Cristo foi centralizado no culto. Não é a atração, não é o atrativo, não é a imaginação do homem, não é aquilo que é gostoso, não é aquilo que a gente acha que é bom, não, é a pessoa de Jesus, é a presença de Jesus, é a obra de Jesus, o sacrifício, a Páscoa, aquilo que Ele fez por nós, a bênção que nós recebemos mediante a sua obra no Calvário, que nos possibilita, que nos encoraja a participarmos do culto ao Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui, e é por causa dEle que nós adoramos ao Pai. A terceira, irmãos, e última verdade, o último resultado é que os ídolos nos lares foram então derrubados, porque o versículo 24 diz, aboliu também Josias, os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém para cumprir as palavras da lei. Eles olham para o culto e dizem, o culto deve ser bíblico, simples, puro. Eles olham também para as cerimônias e falam, a cerimônia deve ser Cristo, que aponta para Cristo, o Messias, a obra da redenção, a Páscoa. Eles olham agora para as famílias, para a sociedade, e eles dizem, vamos tirar os ídolos. Vamos tirar tudo aquilo que não presta. Vamos tirar tudo aquilo que não vem da parte de Deus. E quantas famílias cristãs, irmãos, que se dizem cristãs, mas hoje, por exemplo, nesses dias estão celebrando Halloween, ídolos do lar. Quantos estão mudando a verdade da palavra de Deus e abrindo a porta da sua casa para valores contrários à nossa fé, através de streams, filmes, seriados que entram sutilmente dentro da casa, dentro da nossa família, através de seriados, mídias, atores, pessoas que são reconhecidas e que de fato falam através de um filme, de um podcast, de um reels na internet, de um seriado, e falam valores que são desprovidos da verdade, contrários àquilo que nós cremos. Nós precisamos, irmãos, de fato abandonar essas coisas.
analisar tudo aquilo que entra em nossa casa, tudo. Nossa postura familiar, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós praticamos, como nós nos vestimos, como nós praticamos, aquilo que nós falamos, o que nós vivemos, tudo deve ser de acordo com a palavra de Deus. Deus deve conduzir toda a nossa vida. Os ídolos precisam ser derrubados. Um culto purificado, Cristo centralizado, os ídolos derrubados. É isso que uma reforma espiritual faz em nossa vida, em nossa igreja e em nossa sociedade. Fiquemos de pé e vamos orar.